Vamos ao belo testemunho da Maria de Fátima. Vejamos e tenhamos a nossa fé acrescentada, fortalecida em Deus, o nosso Pai. Quando eu tinha 5 anos, meu pai suicidou e eu fui criada em Olaria. Nós passávamos uma vida muito sofrida mesmo, passamos muita necessidade. Minha mãe ficou viúva com 4 crianças pequenas e eu não tive a oportunidade de estudar. Nós não tínhamos televisão, mas eu ia na casa dos vizinhos. E quando eu via filmes, novelas com advogadas, juízas, eu ficava fascinada. Daí eu saía de lá mentalizando que eu iria ser uma advogada. E eu falava para os meus irmãos assim, eu vou ser advogada quando eu crescer. E eles falavam que não tem possibilidade. Olha a pobreza, moro em Olaria, não tem nem roupa para vestir. E eu não tive a oportunidade de entrar na escola no ensino fundamental com 7 anos, como as outras crianças, porque eu cuidava dos meus irmãos menores para minha mãe trabalhar. Aí, com 9 anos, eu entrei na escola, no ensino fundamental, primeira série. E tive que sair porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Aí, o meu primeiro emprego foi com 10 anos, num convento. Eu era muito miudinha, muito desnutrida, só que pela família passar muita necessidade, elas ficaram com dó, fizeram uma reunião e resolveram me contratar, mas com uma condição, que a minha mãe me colocasse na escola. Eu fiquei fascinada, né? Porque eu ia poder estudar. Eu consegui concluir a primeira e fui para a segunda série. Minha mãe mudou, me tirou de lá. Fomos embora da cidade. E quando eu completei 16 anos, eu voltei para a escola, para o ensino fundamental, segunda série, mas estudei só 2 meses, tive que sair. E o sonho de ser advogada, desde a minha infância, continuou. Aí eu fui trabalhar em São Paulo, na casa de uma família muito conhecida aqui em São Paulo. E nesse trabalhar lá, tinha uma biblioteca gigantesca lá. E eu comecei a ler livros. Eu trabalhei 3 anos lá. Eu li mais ou menos uns 300 livros. Aí eu fui embora para Minas, casei, fui morar em Minas. E lá em Minas eu voltei a estudar novamente, segunda série do ensino fundamental, eu não consegui concluir. E uma vez eu vim passear aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, eu fui na igreja, aqui a igreja Deus e Amor do Ressaca, eu fui revelada que eu tinha o sonho de fazer uma faculdade e que Deus ia me pôr numa faculdade, mas que Ele não estava me perguntando as minhas condições, nem financeira e nem intelectual, mas que Ele iria me dar uma faculdade. E eu guardei isso no meu coração. Um certo dia fui comprar aviamento na loja de uma amiga, ela estava num dilema ali, faço ou não faço, faço ou não faço. Aí eu perguntei, fazer o quê? Aí ela falou, fazer a prova do Enem. Você quer fazer? Eu nem sabia o que era a prova do Enem. Aí eu falei para ela, mas para que serve? Aí ela me falou, se você passar, você conclui o ensino médio. Eu falei, faz a minha inscrição. Corri, peguei os documentos e fui e fiz a prova do Enem. E eu tirei 660 no Enem. Aí eu peguei aquilo ali, fui na escola, peguei o diploma, consegui, passei, concluí o ensino médio. Os irmãos veem o trabalhar de Deus ali naquela hora, usou aquela menina. Aí eu fui na Unifenas, lá em Minas, e eu não precisei fazer nem o vestibular, porque a minha nota do Enem foi muito boa. E eu entrei para a faculdade de Direito. Eu fiz os 5 anos de Direito. Aí chegou a época do TCC, muito difícil. Eu escolhi um tema complicadíssimo, que eu escolhi serviços de proteção ao suicídio, porque meu pai se suicidou e eu tive uma infância muito difícil por falta do meu pai. Quando eu concluí meu TCC, foi um TCC de excelência. Aí os professores, diretores, todos parabenizando. Hoje eu sou uma advogada para a honra e glória de Jesus, porque não fui eu, foi o meu Deus que fez isso. Deus cumpriu a promessa dele, sou advogada, tenho um escritório no Centro de Embu das Artes. E isso é para a honra e glória do Senhor, porque Ele promete, Ele cumpre, Ele faz, né? O nosso Deus promete, cumpre e faz, né? Não é como o homem que promete, não cumpre, não faz, e muitas vezes não faz, nem porque não quer.
Porque Sim. não tem prerrogativas, não tem capacidade para fazer. Essa é uma realidade. O nosso Deus, como disse a irmã, ele promete, cumpre e faz. E olha, não são poucos, viu, Natiel, que hoje em dia eles têm como objetivo, como propósito, ter uma vida acadêmica de sucesso, né, de ter um ingresso em uma universidade pública, federal, estadual. Não são poucos. E nós sabemos que isso é muito elitizado, porque Sim. as faculdades federais, as universidades federais, elas deveriam de ser disponíveis para pessoas com necessidades, pessoas pobres. Mas quem entra nas universidades são justamente quem não precisa, desse benefício, porque são pessoas ricas, porque estudaram nas melhores escolas, no ensino fundamental, Exatamente. no ensino médio, fizeram cursos e cursinhos que custam uma fortuna, e aí a pessoa que, para quem supostamente as universidades federais foi criada, ele não pode ter acesso porque não passa no TEA. É quase impossível uma pessoa, muitos são poucos, né? Sim. Então, mas o nosso Deus, ele reverte essa desigualdade aí. O nosso Deus, ele abre portas. Logicamente, com estudo, você tem que estudar. Tem que ter esforço. Tem que se esforçar. Não vai pensar que você vai fazer um voto lá, Senhor, eu quero entrar na USP, ó Deus. Se bem que a USP não é bem aconselhável, que virou um antro dos esquerdalhas, militontos, né? Mas vamos dizer que a pessoa quer entrar na universidade federal, uma universidade, né, pública, tal, e Conceituada. faz o voto e fica em casa dormindo. Nossa, senhor, enquanto o senhor arruma aí, eu vou ficar dormindo, descansando. Não pode, tem que estudar, tem que se esforçar. A irmã fez tudo isso, fez votos, buscou do Senhor, estudou e hoje ela alcançou o objetivo. Glória a Deus. E o mais interessante, pastor Júnior, que ela conta que Deus revelou ela na igreja. Ela já não tinha mais nem essa prospecção para a sua vida, para o seu futuro, uma vez que ela não teve oportunidade de estudar na sua infância, adolescência e no começo da juventude. Então, para ela era uma situação impossível, mas como o Senhor ressaltou, para Deus não existe o impossível. E ela veio à nossa igreja pentecostal Deus e Amor, ela foi revelada por Deus que ali existia uma pessoa que tinha o desejo de ingressar no ensino superior, mas que não tinha possibilidades, mas Deus era a possibilidade. Aleluia. E ela levantou as mãos e era a pessoa realmente revelada, e ela ficou sabendo do Enem, era o começo, ainda era vamos dizer, uma publicidade do governo, ainda era uma forma, um projeto inicial, exatamente. E ela conseguiu concluir o ensino médio através disso. Hoje não é mais possível através do Enem, mas antes se tinha essa possibilidade. E ela tirou uma nota boa, conseguiu ingressar na universidade, concluiu o ensino médio, ingressou na universidade, hoje é formada em Direito e também tem o próprio escritório no Centro de Embu das Artes. Glória a Deus. É uma bênção de Deus. Você vê o que Deus faz, né? Deus, ele muda. Inclusive, domingo estamos numa campanha Deus muda decretos, né? Glória a Deus. Você vê que as circunstâncias que ela viveu, as circunstâncias em que ela estava inserida, decretaram que ela jamais poderia ser uma advogada, decretaram que ela jamais poderia estudar numa universidade, por quê? Porque as circunstâncias simplesmente a limitavam, né? Mas o nosso Deus é o Deus que muda decretos. E glória a Deus. O decreto dela foi mudado, hoje ela é advogada, tem o seu próprio escritório. Que bênção, né? Aleluia. Olha, nos emociona, né, em ver pessoas assim que alcançaram do Senhor essa virada na vida. E olha, Natiel, não são poucos os que estão nos assistindo e nos vendo que estão numa mesma situação. Pessoas que têm sonhos, têm anelos, mas as circunstâncias em que vivem, né, as condições em que viveram, não pediram às vezes para isso, não tiveram acesso a um bom estudo, a um bom preparo, estão limitados e não podem alcançar os seus objetivos. Esse Deus que muda decretos, ele é o mesmo que mudou o decreto da Maria de Fátima, do rei Ezequias e de tantos outros, não é? Ele continua mudando decretos, basta a pessoa se esforçar e vir à igreja. Com certeza, inclusive hoje é a terça-feira dos vencedores, Glória a a terça-feira da vitória aqui na sede mundial. Pastor Júnior, às 7 horas da noite, o nosso querido irmão em Cristo, o pastor Rivai Silva, estará pregando a palavra de Deus. Mesmo. E está sendo uma bênção, Deus tem usado o seu servo de forma maravilhosa, os testemunhos que estamos ouvindo desse culto da terça-feira à noite é uma bênção. E você é o nosso convidado especial. Às 3 horas da tarde, o presbítero Miqueias estará pregando a palavra de Deus e você é o nosso cordial convidado. O endereço é muito fácil, mas pegue papel e caneta, não confie na sua memória, ela pode trapacear você, porque o diabo não quer que você seja um vencedor, não quer que você saia da situação que está vivendo, mas o Senhor Jesus, ele te convida para
ter essa virada em sua vida. Ele diz: vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Avenida do Estado 4568 é o endereço mais famoso do Templo da Glória de Deus, mas a entrada principal, à frente da nossa igreja, é pela Avenida Prefeito Passos, número 10, no bairro da Liberdade. Estamos bem próximo ao metrô Pedro II e também aos terminais de ônibus Parque Dom Pedro II e Mercado. Você e sua família são os nossos convidados especiais para viverem com Jesus uma grande vitória. Entrada livre, gratuita, não fazemos acepção de pessoas, não importa o seu credo, não importa a sua religião, não importa a sua condição financeira, todos, absolutamente todos estão convidados a estarem conosco em nossas concentrações. Além disso, não se esqueça que temos uma igreja pentecostal Deus e Amor, muito provavelmente bem próximo da sua casa. Para você identificá-las, acesse o nosso site pda.com.br, lá você vai encontrar a igreja mais próxima de você. E aproveita, faça uma consulta já para os seus familiares, né? Sim. Veja a igreja que está mais próxima do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, dos amigos. Indique para eles. Você estará sendo um missionário da internet, estará contribuindo para que as bênçãos dos céus estejam sobre todos vocês.